Ana, e que estreia hoje com o comando, com a apresentação do Olavo de Carvalho, jornalista e filósofo. Então, o Mídia Sem Máscara na TV vai levantar questões a serem discutidas, questões do nosso país que precisam ser discutidas, assuntos polêmicos e que você vai poder também participar. Então, são respostas que você terá, grandes perguntas que você já fez e eu acredito que vocês têm que aproveitar essa oportunidade, né? Porque é uma oportunidade que nós estamos oferecendo a vocês a partir de agora, todos os domingos aqui no Boa Tarde Curitiba. Então, aproveitem, assistam, discutam, perguntem, porque eles vão ficar aqui à sua disposição para qualquer questionamento. Então, agora com vocês, Olavo de Carvalho e o Mídia Sem Máscara. Boa tarde, telespectadores. Nós estamos aqui começando um novo quadro dentro do Boa Tarde Curitiba. É um quadro bastante original, alguma coisa que nunca se fez na mídia brasileira. E eu espero que vocês aproveitem esta oportunidade que este canal está lhes dando de ter acesso a certas informações que não são veiculadas normalmente na mídia. O nome do programa Mídia Sem Máscara na TV é exatamente o nome de um jornal eletrônico que eu e alguns colegas viemos fazendo ao longo dos últimos 2 anos, a respeito do qual haverá daqui a pouco uma entrevista que será feita pela Marisa com 3 redatores do Mídia Sem Máscara, que são o Edward Wolff, Paulo Diniz Zamboni e o José Munir Nasser. Mas antes de falar a respeito do que é o jornal, deixa eu explicar para vocês qual é a razão da existência deste programa. A coisa mais óbvia do mundo é que uma das condições fundamentais para a existência de um sistema democrático é o acesso à informação. E hoje em dia esse acesso à informação vem sendo bloqueado de uma maneira assim tão intensa e tão geral que nós podemos, sem erro, considerar o povo brasileiro o mais mal informado do mundo. Isto acontece não por causa de alguma censura governamental, quer dizer, de algum controle direto exercido pelo governo, se bem que tenha tentado, mas pelo simples fato de que a uniformidade de opinião entre a própria classe jornalística faz com que ela tenha um espírito seletivo, tá certo? De modo que todas as notícias são escolhidas de uma maneira sempre uniforme, tá certo? E não abrindo o leque para todas as informações necessárias. Eu tenho, eu creio que 35 anos de jornalismo e eu garanto para vocês que eu nunca vi uma uniformidade desse tipo na mídia de nenhum país. O Brasil hoje é, vamos dizer, uma nação privada do debate através da mídia, privada da confrontação de opiniões, exceto dentro de uma margem muito pequena que é, vamos dizer, controlada já como que planejada pela classe jornalística. Isso aconteceu por 2 motivos. Se nós pegarmos na classe, os jornalistas que trabalham hoje nos jornais, nos noticiários de TV, nós vamos dividi-los em 2 gerações, uma que está com 60 anos, outra que está com 30 anos. A primeira formou a segunda, evidentemente. Os de 60, eles se formaram no período que chama luta contra a ditadura, a luta contra o regime militar. Tá certo? E aquilo os marcou profundamente. Marcou tão profundamente, que um deles, que é o Zuenir Ventura, meu amigo, trabalha no Globo, escreve para o Globo, escreveu um livro chamado 1968, o ano que não acabou. 1968 foi o ano do ato institucional número 5, que foi a providência tomada pelo governo militar para conseguir controlar o terrorismo. Nós não podemos esquecer que quando veio o ato institucional número 5, já tinha havido 84 atentados à bomba, já tinha morrido gente nas ruas, um monte de civis tinham morrido, então soltaram a bomba no aeroporto de Guararapes, matou até um repórter, acertaram lá alguns civis, um oficial do exército e mais um repórter que morreu. Quer dizer, que a situação está ficando absolutamente insustentável. Hoje em dia vocês estão bastante informados a respeito do terrorismo no mundo, mas ninguém lembra o que foi o terrorismo no Brasil naquela época. Então o governo militar, desesperado com a situação, baixou lá uma legislação repressiva que lhes permitisse, vamos dizer, atacar o problema do terrorismo de frente.
Com esta investida contra o terrorismo, houve também, naturalmente, uma investida contra, vamos dizer, organizações políticas que não participavam diretamente do terrorismo, mas que serviam de suporte político para elas, que eram todas as organizações de esquerda. Então, no meio esquerdista, foi aquele Deus nos acuda, todo mundo achou que ia ser preso, fuzilado, etc, etc. E isto marcou, de uma maneira muito traumática, aquela geração. Que são jornalistas que hoje têm 60, 70 anos, estão até hoje lutando contra a ditadura. A ditadura já acabou faz 20 anos e eles estão até hoje fixados naquilo. Então a preocupação número 1 desta gente é, como se diz, não dar armas ao inimigo. Então você não dizer nada que possa favorecer, vamos dizer, correntes que eles associam à antiga direita militar, é a preocupação número 1 e ela predomina sobre a preocupação de informar objetivamente. Ou seja, eles estão vivendo uma luta que já acabou, eles estão num outro tempo, eles estão assombratizados pelo que aconteceu na sua juventude. A geração seguinte, que tem 30 anos, não só foi educada por essa de 60, mas recebeu a influência de uma série de, vamos dizer, de doutrinários, de ideólogos europeus, que meteu na cabeça deles a ideia de que o jornalista não é um indivíduo que está ali simplesmente para transmitir informação. O jornalista, no entender deles, é um agente de transformação social. Então, uma espécie de líder das massas. Ele não está ali para informar, mas para guiar politicamente as massas. Se vocês procurarem nos programas de qualquer faculdade de jornalismo, vocês vão ver esta expressão, agente de transformação social, repetida milhares de vezes. Se o sujeito está imbuído da ideia de que ele tem que ser um agente de transformação social e de que isso é mais importante do que informar as pessoas, então é claro que o critério político, o critério ideológico na seleção das notícias, esta é até a obrigação dele. Então, toda a nossa classe jornalística está imbuída desta mentalidade, da luta contra a ditadura extinta e de ser agentes de transformação social. Resultado, eles picotam todas as notícias de acordo com um critério puramente ideológico. E estão tão acostumados com isto que não percebem que há aí nada de mal, e como ninguém os confronta, ninguém os desafia, eles estão achando até de boa fé que estão agindo corretamente, mas não estão agindo de uma maneira profundamente desonesta, porque não é o jornal, não é o jornalista que tem que decidir qual vai ser a orientação política do leitor. O leitor tem que ter a informação de todos os lados que existam, tá certo? E daí ele escolhe. Quer dizer, a transmissão de informação é uma coisa e a opção política do cidadão é outra completamente diferente. Esta noção, que é básica para a democracia, que é básica até do ponto de vista moral, tem sido completamente esquecida pela nossa mídia. Foi justamente por isso que, 2 anos atrás, eu iniciei este sitezinho, que na época era uma coisa de fundo de quintal, uma coisa doméstica, empreendimento doméstico, era feito por mim e pela minha filha, Maria Inês, chamado Mídia Sem Máscara, que era, vamos dizer, a leitura crítica da mídia da semana. Tá certo? Com o tempo, o Mídia Sem Máscara foi crescendo e vários colunistas de primeiríssima qualidade acabaram aderindo ao nosso empreendimento. E hoje nós temos mais de 20 colunistas que, para o meu gosto, são os melhores da mídia. Nós temos colunistas como o Zé Nivaldo Cordeiro. Zé Nivaldo Cordeiro foi assessor econômico da Prefeitura de São Paulo, como o José Oswaldo de Meira Pena, embaixador, como o Jânio Cristaldo e outros de primeiríssima ordem. Todos esses estão fora da grande mídia hoje, porque a seleção das notícias, seleção ideológica da notícia, implica também a seleção ideológica dos jornalistas. Isso quer dizer que todo mundo que não está, vamos dizer, afinado com a corrente majoritária acaba, de uma maneira ou de outra, sendo marginalizado e posto para fora. Uns meses atrás vocês ouviram dizer que o governo federal pretendia criar uma agência para o controle da mídia e que toda a classe jornalística achou ruim. É evidente, ela acha ruim que o governo queira controlá-la, mas o fato é que ela quer controlar a opinião pública. E, de certo modo, a agência proposta pelo governo seria apenas uma duplicação inútil de serviço, porque o afinamento ideológico entre a mídia e os partidos que estão no comando é quase total, 100%. Então, o protesto dos jornalistas contra a tal da Ancinave foi como se dissesse assim: para que vocês querem nos mandar se nós já estamos fazendo tudo o que vocês mandam fazer? Tá certo? Então, eles querem fazer uma espécie de subserviência, mas extraoficial, não quer que oficialize a subserviência.
E isso, evidentemente, é uma farsa, está muito errado. E com o nosso programa nós vamos explicar isso a vocês, vamos trazer outros jornalistas para ser entrevistados aqui e aos poucos esperamos trazer todo o esclarecimento necessário para que os nossos telespectadores percebam a profunda anormalidade do que está acontecendo com a mídia brasileira. Mas agora, para falar um pouco do Mídia Sem Máscara, passar aqui a bola para a Marisa, que vai entrevistar 3 dos nossos redatores, inclusive os 2 que estão respondendo, vamos dizer, pela edição do Mídia Sem Máscara, que são o Edward Wolff e o Paulo Diniz, e também o nosso colunista econômico, o José Munir Nasser. É bom esclarecer que este programa aqui ele vai ter uma estrutura muito flexível. Quer dizer, o programa pode ser ocupado, por exemplo, todinho por um comentário que eu mesmo farei, a respeito do noticiário da semana, ou de algum outro acontecimento ligado à mídia, que nos parece importante. Pode haver entrevistas e pode haver também um rodízio dos comentaristas. Frequentemente não estarei aqui eu, estará outro redator do Mídia Sem Máscara. Mas tem um que vai estar com uma certa constância, que é o José Munir Nasser. O Nasser será o comentarista econômico deste programa. Isso quer dizer que uma vez por mês ele vai fazer uma resenha das principais notícias econômicas, que são notícias de importância fundamental, e mostrar no que a mídia está distorcendo ou até desinformando os leitores naquele ponto. Temos aqui o José Munir Nasser com o noticiário econômico. Então vamos passar aqui a bola para a Marisa para que ela entreviste o pessoal do Mídia Sem Máscara. Então vamos lá. Obrigado, Olavo. E você também pode participar, você pode nos ligar, você pode fazer pergunta, até eventualmente colocar um assunto para ser tratado aqui, né, Olavo? Você está à disposição também disso, né? Então é isso. E eu quero conversar agora, dar nossa boa tarde, bem-vindo também aqui no Mídia Sem Máscara, na TV, ao Paulo Diniz Zamboni. Paulo Diniz é historiador, Paulo? Isso, formado em História. E companheiro nesse trabalho com o professor Olavo há cerca de 2 anos e meio, né? E a gente tem descoberto ao longo desse tempo de trabalho que existe uma série de informações, além das necessariamente jornalísticas, que comportam uma análise diferenciada, que infelizmente não existe na nossa mídia, né? Uhum. E essa análise diferenciada, ela ajuda a compreender a atualidade, inclusive das notícias do nosso cotidiano, né? Certo. Outra pessoa também que está aqui conosco é o Edward Wolff, que é jornalista. É jornalista, né, Edward? Jornalista e engenheiro também. Engenheiro também, matutino, vespertino e jornalista noturno. E daí você está lá no site, aí à noite está no site, é no Mídia Sem Máscara. Exatamente. E também o José Munir Nasser, que é o economista, que o Olavo falou, que vai também nos acompanhar em eventuais programas aqui falando sobre economia. Boa tarde, Munir. Boa tarde. Muito bem. Então a missão que me cabe aqui nesse empreendimento jornalístico, ou contra-jornalístico, é debater assuntos econômicos, que são informados em profusão. O Brasil é um dos países do mundo que divulga mais notícias econômicas. É muito difícil achar um jornal nos Estados Unidos ou na Europa que tenha tantas páginas de economia. Isso foi um pouco pedagogia da inflação, do tempo que tinha que ler o jornal para salvar a sua vida econômica até o dia seguinte. Mas, ao mesmo tempo que se divulga muita quantidade de material, há uma grande complacência da mídia, digamos, especializada em economia, e com os verdadeiros problemas do Brasil. Eu acho que há uma baixíssima compreensão da problemática econômica brasileira ao se ler os jornais. Há muito mais um debate em torno de circunstâncias ocasionais, há um debate em torno de eventuais variações sobre o mesmo tema, mas se falar do assunto realmente não se fala. Por exemplo, agora chegou-se à conclusão que 40% das prefeituras não cumpriram com a lei da responsabilidade fiscal. Considerando que quem reclamou foi só quem sucedeu alguém, né? Porque o que foi reeleito não deve ter reclamado de não ter cumprido. Então, provavelmente, a quantidade de prefeituras que não cumpriu com a lei da responsabilidade fiscal, ela é enorme. E o debate, então, encontra-se no seguinte estado. De um lado, há as pessoas que estão aí desejando que se trate esse assunto com todo o rigor da lei e que se estabeleça aí a cassação ou a punição desses prefeitos todos aí. Como esses prefeitos todos aí são de todos os partidos,
Essa é uma solução, digamos, vamos falar assim, é uma solução razoavelmente romântica. Achar que no país, no Brasil, vai haver uma cassação coletiva de 3 mil prefeitos, isso é impensável. Então, o problema que a gente tinha que pensar, na verdade, é se perguntar o seguinte: por que razão é que tem que o Brasil ter 5.570 municípios, sendo que a maioria é uma mera ficção financeira? No entanto, o debate sobre as razões que impedem que o Brasil tenha mais racionalidade na constituição da sua repartição, digamos, administrativa, territorial, nunca são tocados. Quer dizer, Moreira, que o problema aí não é só que está havendo uma drenagem de verba, vamos dizer, ilegal nas prefeituras, mas a existência das prefeituras já é uma drenagem. É completamente absurdo. Por exemplo, há municípios no Paraná com 2.500 habitantes, que é mais ou menos a população de um conjunto residencial grande em São Paulo, assim, digamos. Os números, o Eduardo Janete da Fonseca, um economista de São Paulo, fez um estudo há muito tempo, mostrando que a maioria dos municípios vivem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, quer dizer, vivem da mesada que o governo federal lhes dá. E por que é que nós temos que ter todos esses municípios? Veja, os Estados Unidos, que tem o mesmo território continental que o Brasil, tem perto de 3 mil, lá chama-se comarca, né? Counties, aqui seria alguma coisa como condado. Eles têm 3 mil municípios, porque nós temos que ter 5.570. Quer dizer, o fato de que não se toca no assunto verdadeiro, criam-se municípios que são ficções, cada um tem que ter um prefeito, cada prefeitura tem que ter meia dúzia de secretários, tem que ter não sei quantos vereadores, se eu não me engano, são o número mínimo é 12 ou 13, e esta coisa toda custa uma enormidade sem que se possa realmente debater este fato em si. Ou seja, há um terreno sacrossanto dentro do qual não se adentra. Então, debatendo se devia punir o prefeito que não cumpriu com suspensão dos direitos políticos, ou se obrigar o sujeito a pagar com o dinheiro dele. Tudo coisa romântica que nunca vai sair do zero. Quer dizer que mesmo que os 5 mil e tantos prefeitos fossem honestíssimos e cumprissem com toda a lei, ainda assim o Brasil estaria perdendo. Exatamente, não faz nenhum sentido, o sistema todo é ilógico. No entanto, a mídia faz um absoluto silêncio com relação a isso. Ninguém consegue pensar no problema verdadeiro. É esse tipo de debate que nós vamos fazer aqui, uma vez por mês, provavelmente, debatendo aquilo que aconteceu no mês anterior e que deve ser levado à reflexão dos senhores. Maravilha. E antes, nós já recebemos alguns telefonemas, Olavo, mas antes de fazer uma pergunta, um comentário aqui do Alexander Paterno, eu queria só fechar bem o Mídia Sem Máscara, falar sobre o Mídia Sem Máscara, depois a gente entrar nos assuntos, então, a serem discutidos aqui na tarde de hoje, em outras ocasiões. Bom, o Olavo já falou como foi fundado, quando foi fundado o Mídia Sem Máscara, né, e qual a missão do Mídia Sem Máscara, mas eu gostaria de saber... Daí vamos ver quem que vai nos responder, se o Edward, se o Paulo, se o José, enfim. Qual o número médio de visitantes que vocês têm no site? Olha, o número médio de visitantes, ele varia conforme o dia da semana que o site é acessado. Quer dizer, de segunda a sexta-feira você espera uma média maior de acessos e sábado e domingo, evidentemente feriados, também uma média menor. Mas diariamente, contando durante a semana, a gente conta aproximadamente 2.500 a 3.000 acessos diários únicos por dia. Quer dizer, são 2.600, 2.700 pessoas que acessam o site, fora que entra ao longo do dia, para ler um artigo aqui, uma notícia ali, para ler a sessão de cartas, para mandar um e-mail, etc. e tal. Então, descontando todos os múltiplos acessos diários, você tem uma média aí de 2.500 a 3.000 pessoas. Todo dia vocês escrevem para o jornal, ele está sempre sendo renovado. Exatamente. Diariamente a gente tem uma publicação aí de 7 a 8 artigos, né, dos diversos colunistas que nós temos aí, mais ou menos 20, 25. Temos editoriais nossos também, quer dizer, pessoas da equipe Mídia Sem Máscara, ou Paulo Diniz, ou eu, ou o professor Olavo escrevemos alguma coisa. A sessão de cartas, nós respondemos as cartas que são enviadas para nós, as pessoas fazem perguntas, dão sugestões, às vezes xingam bastante também. E qual é o perfil das pessoas que acessam esse site? Acessam, olha... A maioria jornalistas mesmo? O perfil, como a internet é um meio predominantemente jovem, então o perfil do Mídia Sem Máscara é jovem também. Então são pessoas assim de 35 anos ou menos que acessam o Mídia Sem Máscara. Sem querer dizer que quem tem mais de 35 anos não seja jovem também, jovem de espírito. Isso. A
média é essa, de 35 anos para menos. Uhum. Bom, você está falando em alguns dos articuladores, né? Você falou, agora você tem em torno de 25 articuladores. 25, 20, varia muito conforme também as pessoas vão escrevendo. Tem gente que escreve a cada 2, 3 dias, tem pessoas que escrevem uma vez a cada 2, 3 meses. Certo. E a gente não procura exigir nada das pessoas, no seguinte sentido, exigir uma periodicidade. Porque às vezes a pessoa não tem o que escrever. Certo. E a gente respeita isso. E como que vocês contratam esses articulistas? Como que eles são contratados? Olha, é na base do voluntarismo mesmo. A pessoa, ela reconhece o site, reconhece o trabalho do site e, movida por um senso de dever mesmo, de ajudar a desmascarar o esquerdismo que tem, o esquerdismo reinante que há na mídia brasileira, o sujeito nos ajuda enviando artigos e notícias, né? Então é na base do voluntarismo mesmo. Na realidade, o que acontece é que em algumas ocasiões o leitor acaba nos contactando, porque ele está inconformado com uma matéria que ele leu. Normalmente é assim que se dá o processo. Ele lê uma matéria em um grande órgão de mídia, ele nota que há discrepâncias, alguma coisa que não está correta na matéria, e ele nos contacta. E ele oferece um ponto de vista sobre aquele determinado assunto. A gente lê o artigo, né? Nós lemos o artigo, chegamos à conclusão realmente. A gente faz uma análise, porque também o mídia ele não é um simples depósito de artigos, não é isso. Tá. Não é um depositório, a gente faz uma análise primeiro. Detectando o valor daquela informação, a gente coloca essa matéria no ar. Vocês fazem análise também no ar? Fazemos análise do material que é colocado. Não é um instrumento de combate, né? Vai lá pois qual é a repercussão desse trabalho de vocês? Olha, como o Edward disse, diante do público jovem, principalmente, que eu acho que é o que mais conta, tem sido fantástico. Isso eu posso afirmar. A maioria do público do mídia é de público jovem, público interessado no assunto. Por isso que quando você fez a pergunta inicial da parte de história, o aspecto histórico, etc., isso é importante, porque muitos jovens, principalmente os que estão frequentando universidades, faculdades, etc., alguns já estão verdadeiramente saturados do mesmo tipo de informação. É sempre o mesmo tipo de informação. Aí eles procuram uma outra visão e eles acabam encontrando no mídia. É lógico que nós não temos pretensão de ser donos da verdade, né? Então há os que não concordam, os que comunicam essa discordância. Exato. Mas a ideia é essa, é gerar a discussão. Claro, a discussão é saudável. É isso que a gente quer e dentro desse parâmetro a gente conseguiu. Felizmente nós conseguimos e estamos trabalhando para isso crescer, né? Inclusive nós temos o site, né, do jornal do Mídia Sem Máscara, né, que nós podíamos até colocar no ar para que as pessoas anotem o endereço eletrônico, www.mediasemmascara.org. Então você pode também acessar a partir de hoje, que as pessoas que não conhecem, né, o Mídia Sem Máscara. E todo domingo aqui o Mídia Sem Máscara na TV daí, né? Olha, recebemos já uma ligação do Alexander Paterno, de Curitiba, que mandou para você, Olavo, dizendo... Primeiro ele disse que em breve esse programa terá mais audiência do que o Faustão. Fiquei muito feliz, né? Esperamos que sim, né, Olavo? Te cuida, Faustão. Te cuida, Faustão. Obrigada, Alexander. E ele pergunta se os jornalistas sabem que estão passando informações incorretas. Na verdade, eu não sei se ele fez uma pergunta ou se foi uma... Sim, você quer dizer se eles estão conscientes do que estão fazendo. Certamente os mais velhos, sim. A geração de 60 anos sabe exatamente o que está fazendo, sabe por que está fazendo e compreende perfeitamente os propósitos políticos de tudo isso. O pessoal mais jovem, como diz, vai no piloto automático, quer dizer, já pega toda aquela linha editorial que já é costumeira e ele simplesmente segue, às vezes sem examinar criticamente o que está fazendo. Agora, aí, vamos dizer, um é por esperteza e o outro por ignorância, mas existe a ignorância culpada. Quer dizer, o sujeito está ignorando uma coisa que ele não pode ignorar, que ele não tem o direito de ignorar. Agora, aos poucos se consolidam hábitos na redação e esses hábitos se automultiplicam, eles se eternizam. Eu vou dar um exemplo para você. No Brasil, a referência da mídia brasileira em matéria de noticiário mundial é sobretudo um jornal americano chamado New York Times. O New York Times tem uma linha, como diz, de esquerda light, né? É mais ou menos social-democrata. O equivalente é o tucano americano, né? E é um jornal que outrora já foi muito importante. Mas hoje, o New York Times, nos dias de semana, ele vende 400, 500 mil exemplares. Chega no domingo, vende de 1 milhão e no máximo 2 milhões. Isso quer dizer que para os Estados Unidos, o New York Times é um nada.
Só para você fazer uma ideia, o Sean Hannity, que tem o programa na Fox, ele tem 18 milhões de telespectadores por dia. Quer dizer, 9 vezes o New York Times tem no dia que vende mais. Tem outro comentarista chamado Rush Limbaugh, que tem 38 milhões de ouvintes pelo rádio todo dia. Quer dizer, o que é o New York Times perto disso? O pessoal segue o New York Times porque é parecido, vamos dizer, com a mentalidade deles. Então, ele se respalda na autoridade, entre aspas, do New York Times para transmitir aquilo que querem transmitir. Com isso, já estão falseando totalmente o próprio panorama americano. Nos Estados Unidos, ninguém liga para o New York Times e ninguém nem confia. Quanto mais em CNN, CBS, tudo isso está caindo, o pessoal não acredita mais. Lá, o rádio é que é o veículo forte nos Estados Unidos. Um fenômeno como esse, o Rush Limbaugh, 38 milhões de ouvintes por dia, ninguém pode com ele. Ele é um sujeito sozinho, né, tem poder mais que 10 ou 20 jornais juntos. A imagem que o pessoal transmite aqui é como se o New York Times fosse a grande autoridade da mídia americana. Com isso, estão falseando totalmente o panorama. É por isso que na mídia brasileira, todo mundo jurava que John Kerry ia ganhar a eleição. O único jornalista brasileiro que dizia Bush ganha era eu. Por quê? Eu não ligo para o New York Times, eu me informo nas outras fontes. Mas eles não querem se informar nas outras fontes porque não dizem o que eles querem. Fica uma esquece. Eu minto para você, você mente para mim, nós nos enganamos um ao outro. E é isso que tem acontecido na mídia. Então, eles estão conscientes sim do que estão fazendo e os que não estão conscientes não têm o direito de não ter consciência. Quer dizer, o sujeito que lida justamente com a informação é o cara que não pode dizer, mas eu não sabia, porque a sua obrigação é saber. É isso? Certo. E aproveitando então, já vou passar do Henrique também. Por favor. Depois, se vocês quiserem comentar alguma coisa também, né? O Henrique do Água Verde, ele pergunta, não está havendo na mídia um anti-americanismo ideológico? Certamente. Diz que está gostando muito do programa também, e são esses que devem existir. Eu também acho, viu, certamente. Henrique? Nós vamos falar mais a respeito disso, porque eu trouxe até aqui para vocês alguns livros para mostrar qual é a origem remotíssima desse anti-americanismo na mídia brasileira. É uma coisa que vocês vão cair de costas, porque nunca foi informado. Como é que começou isso e por que começou e por que se eternizou. Tá certo? Mas isso é um assunto para depois. É melhor, né? Aliás, até para complementar isso, a pergunta sobre o anti-americanismo, é interessante que tem muitos leitores que entram no Mídia Sem Máscara, leem tudo que tem lá e mandam e-mails mais ou menos no seguinte teor. Meu Deus, vocês estão falando bem de George Bush. Fico escandalizado. Ficam escandalizados com isso. Quer dizer, como vocês podem fazer uma análise positiva de um presidente que, segundo o leitor, é como se fosse um Adolf Hitler? Quer dizer, olha, escuta, George Bush não é um Adolf Hitler. George Bush é um sujeito, é um republicano, um sujeito muito bem formado, é um sujeito que tem um sujeito de princípios, um sujeito de valores e tem os seus defeitos também. Mas o Mídia Sem Máscara faz o quê? Nós pegamos o todo e analisamos o todo, tirando o viés ideológico da notícia. Quer dizer, vamos analisar a presidência de George W. Bush pelos fatos, pelo aquilo que ocorre, pelo aquilo que acontece. Isso. E não se a gente gosta ou não gosta do George W. Bush. No Mídia Sem Máscara tem colunistas que são pró-Bush e colunistas que são contra. Exatamente. Agora, no restante da mídia só tem contra. Só tem contra. Então o sujeito fica assustado de entrar num site que tem colunistas que falam a favor. Esse, quer dizer, o anti-americanismo você percebe bem aí, quer dizer, Mídia Sem Máscara, por menor que seja... Esse anti-americanismo é mesmo porque a imprensa passa isso, né? Vai passando isso para as pessoas. Mas é importante explicar exatamente o que é o conceito de anti-americanismo. Isso. Porque se você analisar os artigos que estão disponíveis no Mídia Sem Máscara, muitos são contra muitos políticos dos Estados Unidos. Então, de certa forma, tem que ser explicado o que é anti-americanismo. A disputa que ocorreu entre George Bush e John Kerry foi uma luta entre americanos e anti-americanos, porque as ideias que guiam John Kerry, elas são essencialmente contrárias ao espírito do verdadeiro norte-americano. São coletivistas, são socialistas, são esquerdistas, são anti-Estado Nacional, são contrárias à ideia de soberania nacional. Como contrários? Simples, submeter o país à ONU. Essa é uma ideia que ganha força em outros países. Não, por coincidência, um deles é o Brasil. E, não por coincidência também, toda a grande mídia brasileira vestiu a camisa de John Kerry. Isso é um ponto vamos dizer, onde a distorção do noticiário chega à completa inversão. Porque hoje em dia você tem, vamos dizer, na ONU, você tem uma fortíssima tendência para dar à ONU o Estatuto de Governo Mundial. Isso aí é oficial, já foi discutido em Assembleia Geral, já foi decidido.
e que a ONU deve se transformar no governo mundial, abolindo as soberanias nacionais. A ONU está nisso e a comunidade europeia também está nisso. No Brasil, a coisa é noticiada como se fossem os americanos que estão fazendo. Justamente, qual é a primeira... Se você quer implantar um governo mundial e você quer acabar com as soberanias, qual é a primeira soberania que você tem que liquidar? A do país mais forte, evidentemente. Então, a primeira é... Aqui, a coisa está chegando invertida como se não fosse a ONU que está fazendo isso, e sim os americanos. Isso é uma coisa que, vamos dizer que para quem tem a informação, você sabe que a coisa está sendo invertida. Quer dizer, aí eu já tenho cobrado através dos meus artigos, porque eu tenho a coluna no Globo, de vez de escrever um artigo mensal para a Folha de São Paulo, outra quinzenal para 0 Hora. Eu, através dos meus artigos, cobro dos meus colegas. Como é que foi isso? Eles disseram isso, mas aqui a documentação mostra o contrário. Eles nunca respondem nada. Quer dizer, já estão agindo, já passou para ser vergonhice mesmo. Né? Agora, uma outra coisa importante é o seguinte, não pode confundir o Mídia Sem Máscara com os outros sites que se apresentam como aquilo que nos Estados Unidos se chama Media Watch, quer dizer, que é o fiscal da mídia. Sem desfazer do trabalho de ninguém, o fato é que todos estes sites, tipo Observatório de Mídia, Observatório da Imprensa, etc., todos eles são ligados a organizações políticas que os financiam. Todos eles. Nós podemos dar até o organograma de cada um. O dinheiro do site tal aparece de tal lugar, tal lugar, tal lugar. O Mídia Sem Máscara não é financiado por ninguém, não tem patrocinador nenhum e todos nós estamos trabalhando de graça. É isto que permite, vamos dizer, a nossa total liberdade. Nós somos o único site de Media Watch que pode dizer nós não temos rabo preso. Não pertencemos a nenhuma entidade, não pertencemos a nenhuma ONG, não pertencemos... Tem sites até ligado à repartição pública, à repartição do governo. O governo os financia, tá certo? E ainda tem a cara de pau de dizer que nós somos isentos, nós somos fiscais isentos. São coisíssima nenhuma. Não é isso? Outra coisa, a gente descobre esse dado que eu estou lhe dando, eu tenho esse dado porque eu fui investigar da onde sai, quem financia, quem está por trás, etc, etc. O Mídia Sem Máscara, pode ser que amanhã ou depois ele precise de dinheiro. Se receber dinheiro, alguma ajuda, nós vamos publicar. Primeira coisa, olha, fulano nos deu dinheiro e não temos compromisso nenhum com ele. Não é porque fulano ajudou aqui que se amanhã ou depois ele fizer uma treta, nós vamos esconder. Não vamos esconder nada. Se quiser ajudar o nosso projeto, muito bem, mas não venha querendo nos comprar, porque não vamos ser comprados, não. Então, eu quero ver esses outros sites mostrar o balancete. Então, recebemos tanto do governo federal, recebemos tanto da comunidade europeia, recebemos tanto da ONU para mentir a favor deles. Tá certo? É certo. Bom, a gente está falando também sobre alguns assuntos que são abordados pelo site, né? Vocês têm denunciado as atividades do Fórum de São Paulo e a omissão completa da grande mídia em relação a ele. O que é o Fórum de São Paulo, né? E qual a ligação do Lula com ele? Pois é, o Fórum de São Paulo é algo que o professor Olavo vem alertando há muito tempo nos artigos dele no Globo e outros jornais. E o Mídia Sem Máscara procura informar mais o leitor a respeito do Fórum de São Paulo, já que as colunas do professor Olavo são limitadas em espaço. O Fórum de São Paulo é uma organização internacional, fundada pelo Partido Comunista Cubano, em iniciativa de Fidel Castro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um plano de implantar o comunismo na América Latina, e de maneira coordenada com diversos organismos internacionais da pior espécie, como por exemplo as Farc colombiana, ELN, MIR e outras instituições, agindo de forma internacional, ou seja, são as diversas soberanias nacionais que esses grupos comunistas assumem nos diversos países latino-americanos, se reportando a uma instituição supranacional, que é o Fórum de São Paulo, para implantar um regime político da pior espécie. Então, em linhas gerais, é isso o Fórum de São Paulo, que pelas 84 organizações filiadas. Algumas delas são partidos legais, como o próprio PT, etc. Ou criminosas. É um órgão sui generis, entidades legais e articulando. Quer dizer, só isso do. Vamos supor que eu sei lá, candidato a vereador, eu articulo a minha candidatura Beira-Mar, mesmo
dele, mesmo que eu não tenha nenhuma participação dele. Assim, com a delinquência, então, noticiado, o pessoal tem isso. Agora é curioso, independente da nossa São Paulo, supranacional, muito importante, Fidel Castro, mídia nacional, tendo sobre isso daí que é tão sem dúvida, Quer dizer, percebe que a notícia ostentação do público, os objetivos somos nós do Mídia Sem Máscara. Eles as atas estão no as atas disponíveis na internet, somente no mídia. Eles mesmos publicaram as atas. Não somos nós. Eles vão implantar Tinha um site deles, do Foro São Paulo, estavam sempre as atas. Daí, negócio, porque eu não sou. E aqui no Globo. De tanto eu comentar, sumiram com os sites. E 6 mil, outra versão já tiraram as partes mais. Então nós já tínhamos copiado. Então hoje nós temos uma versão completa de São Paulo, uma parte de 1990. E tem aquela reunião anual, e eles, tantos partidos e organizações que discutem e tomam as suas resoluções, são obrigatórias para todos os partidos. Quer dizer que existe uma ação continental. E isso, tá entendendo? Uma coisa deste tamanho, escondida durante tanto tempo. Você vai dizer que o redação não sabe o que está fazendo. Eu não nasci ontem, não sou idiota, somos todos, de nascença. Não vai caprichar tanto, tá entendendo? Quer dizer, 14 anos, primeiros 5 ou 6 anos, que reparasse naquilo. Sendo, por exemplo, o Lula, meses antes dele subir, ele ainda era o presidente do Foro de São Paulo. Ele 12 ou 13, todas as reuniões, e cada reunião assinava a resolução com um valor de compromisso. Por exemplo, numa reunião, compromisso que todas as ações se comprometiam a narco-guerrilha contra, acusava o governo de colocar de Estado contra a Farc, contra os pobres. Isso pela mão do seu Lula. Agora, depois ele sobe. Eu vou combater o narcotráfico. Ele disse isso. Não vai combater o narcotráfico. O senhor não pode combater o narcotráfico. Se o senhor combater o narcotráfico, porque está lá. Não adianta, eu não nego que ele queira as intenções, aí, talvez ele combater o narcotráfico, mas porque ele tem preso. Você quer um compromisso assinado?